E já de volta, é bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco em nossa programação. Esse é o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre paralisia cerebral. Conosco, uma das maiores autoridades desse país, o doutor Luiz Carlos Costa Morisco, popularmente chamado doutor Morisco, médico neurologista, aceitou nosso convite, está aqui hoje respondendo brilhantemente a sua pergunta. Vai ligando, vai interagindo, é você que me dá a pergunta, é você que me dá a pauta, as condições de eu continuar com o programa aqui entrevistando o médico, viu? Está ao vivo entrando na sua casa, aproveite, você que pretende ter filhos, você que já está grávida, você que vai passar, está já na fase final da sua gravidez, ou seja, pronta para receber esse presente, essa dádiva de Deus. Quer alguma explicação? Quer alguma informação? Esse é o momento aqui. Doutor, eu terminei o bloco passado falando de um problema social, familiar, social. Infelizmente acontece, doutor, ou seja, quando a criança nasce com um certo problema, doutor, assim, que não é problema, né? Ou seja, é com essa condição, digamos assim, muitas famílias não buscam tratamento, não recorrem ao tratamento, mas assim, tentam esconder da sociedade, esconder assim o filho, porque, puxa, como é que eu não tenho ninguém na família, então é vergonhoso isso. É o modo mais correto de se pensar ou essa família ou quem pensa assim está prejudicando e não dando oportunidade para aquela criança se desenvolver, doutor? A importância do seu programa é mostrar exatamente isso. A paralisia cerebral é uma patologia grave, ela tem tratamento, então é preciso que estes pais que assim pensam tenham em mente que há possibilidade de atender o seu filho. Esse atendimento poderá ser feito com sucesso em vários aspectos. Porque se ele não fizer isso, essa criança vai ter que ser escondida o resto da vida. Isto que eu estou dizendo é a nossa parte, e que nós fazemos com todo carinho. Mas o mais importante é a outra parte. 50% ou talvez mais do tratamento é amor e é carinho. E é isso só os pais podem dar. Infelizmente já acontece também, doutor, diante da situação, a mãe tem essa criança e o pai abandona o lar por não aceitar. Exatamente. E isso existe bastante. Mas a acolhida de uma mãe nessas circunstâncias é feita com todo o carinho lá em nossa entidade. Ela vai ser orientada, ela vai ser instruída a melhor maneira de conduzir a patologia da sua criança, sob a responsabilidade da entidade e sob os cuidados dela da sua casa. Ô, diretora, vamos chamar aí a história, então, já para ilustrar a forma, o carinho, o amor, o afeto, né, nesse momento, é a história do Alejandro. Vamos conhecer um pouco a história do Alejandro, que ele é tratado nessa casa de Campinas e que cuida esse elemento da paralisia. Vamos lá, a história do Alejandro. Alejandro tem 7 anos e é portador da paralisia infantil. A descoberta da doença ocorreu na hora do nascimento. Na verdade, foi na hora do nascer, né? E eu nem peguei ele no colo. Ele foi para a incubadora, eu só vi ele da cintura para baixo e ele foi direto para a UTI. Aí eu perguntei o porquê, aí o médico falou que faltou oxigênio, né? E deu paralisia cerebral. A paralisia afetou a parte motora de Alejandro e hoje ele faz fisioterapia e acompanhamento com uma terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e pedagoga, para assim ter maior qualidade de vida. Toda a lesão que foi ocasionada no cérebro dele afetou a parte motora também, a parte motora da fala, né? Então a parte da fala também. Ele é uma criança que entende muito bem. Então, ele recebe todas as informações muito bem. Então, ele é uma criança que responde na terapia ocupacional muito bem, na pedagogia muito bem. Mas, infelizmente, a fala dele é hoje, não só a parte motora, né, mas a fala. Ele não consegue se expressar verbalmente. Ele chegou aqui bem pequenininho, com muito mais dificuldade, né? Ele não sentava sozinho, né? Ele tinha mais dificuldade de controlar a cabeça, tronco, brincar. Ainda tem, mas ele estava com mais dificuldades. Não conseguia ficar em pé como ele fica agora, mesmo com auxílio de equipamentos. Então ele está tendo uma evolução muito boa. Ele tem uma compreensão também legal do que é o tratamento, do que ele tem que fazer, então ele colabora nas terapias. A mãe também, a família colabora muito, que é importante para o tratamento e o resultado. E hoje em dia,
mesmo que ele tenha melhorado, a gente acaba tendo que trabalhar coisas primárias, né? Até como controle de tronco, controle de cabeça, coordenação motora, que a gente acredita que a criança a essa altura já teria. Como ele tem um atraso, a gente tem que estimular isso, mas ele tem respondido muito bem. O papel da família foi muito importante para o desenvolvimento e evolução de Alejandro. No início, a gente pode confessar para vocês, assim, do Alejandro, ele era uma criança muito difícil de se trabalhar, até porque ele chegou num estado bem debilitado, vamos dizer, motoramente. É uma criança que não respondia muito às terapias, a gente discutia muito o caso do Alejandro. E, de repente, quando a gente começou a fazer o trabalho com a mãe, num grupo de orientação, a mãe se transformou. Ela, acho que entendeu junto com o marido, né? Então o casal foi o diferencial na vida do Alejandro, porque eles entenderam esse processo de reabilitação. Toda a lesão que foi ocasionada no cérebro dele afetou a parte motora também, parte motora da fala, né? Então a parte da fala também. Ele é uma criança que entende muito bem, então ele recebe todas as informações muito bem. Então ele é uma criança que responde na terapia ocupacional muito bem, na pedagogia muito bem, mas infelizmente a fala dele é hoje não só a parte motora, né, mas a fala, ele não consegue se expressar verbalmente. Não tem como a gente não se emocionar com tudo isso, né? O amor, o carinho. O doutor Morisco aí, com toda a sua experiência, já dá para ver pelos seus cabelos brancos, assim, a experiência, mas está emocionado aqui, né? Emocionado porque é vida, né, doutor? É salvar vidas, né? Isso não tem preço, né, doutor? Essa criança, especificamente, essa família vai na contramão daquilo que você me falou. Foi a família que não escondeu a criança. Um caso muito grave, essa criança chegou há uns 3 anos atrás, hoje ela está com 6 anos, ela chegou com 3 anos, totalmente paralisada. Ela tinha uma tetraplegia, não movimentava membro nenhum, a cabeça fixa, espástica, e nós até, na ocasião, conversamos com a mãe, olha, é um caso muito difícil, muito grave, e nessas circunstâncias a gente dá pouca... vamos dizer assim, continuamos tratando, mas a gente dá pouca visão de futuro para uma criança assim. Mas houve um comprometimento tão grande da família que se integrou de tal forma com a nossa equipe que o resultado específico dessa criança foi espetacular. Ele passou por todos os setores lá. Hoje ele tem, você viu aquela gaiolinha? Aquele é um método moderno que nós dispomos aqui, que se chama PediaSuite. É uma roupa que você põe um capacete, você põe um colete, você põe joelheira, você põe um calção, e ele é todo elástico e ele é todo moldado no corpo daquela criança, e ele é preso com tensores elásticos, e essa criança, você viu uma gaiolinha, né? Ele fica suspenso nessa gaiola, então ele tem toda uma noção de espaço, de interação, quer dizer, aquilo que ele não conseguiria fazer com a ação da gravidade, ele se sente como um astronauta. Nossa. E ele desenvolve habilidades que em outras ocasiões não se conseguiria desenvolver. Então, esse é um método de auxílio que a gente tem, é um processo progressivo, uma criança se submete, às vezes, a sessões de 2 a 3 horas diárias num equipamento assim, e apresenta resultados. Quer dizer, esse é um caso grave que chegou a isso. A mãe explicou que lhe faltou oxigênio, né? É um dos casos mais comuns de paralisia cerebral. No final da gravidez, por alguma razão, ou da mãe ou da própria criança, há uma deficiência de fluxo sanguíneo para o cérebro. O cérebro ele é ávido por sangue que leva oxigênio e glicose. Se o fluxo sanguíneo cerebral for interrompido, ele se degenera, ele morre, às vezes em questão de minutos. Então, esse é um caso. Ele teve uma lesão por anóxia hipóxia neonatal, que chama encefalopatia, anóxia ou encefalopatia isquêmica hipóxica cerebral. E o cérebro dele é muito lesionado. Isso a gente tem comprovação por ressonância, por tomografia. E
felizmente, é uma criança que está nos surpreendendo. Olha e aí só. entra o que eu falei para você. Os 50%, 60% de tratamento, a É entidade tem condição de dar. Mas o restante é a família que É vai. amor, é assistir. carinho, é acolhida, É acolhida. né? É jogar-se pela Não criança. tem dúvida. E eles, Muitas- é 24 horas para essa criança. E olha só, Impressionante. o doutor Morisco trabalha lá, ele é voluntário lá também, enfim, mas mesmo assim a emoção toma conta porque vê progresso, vê resultado, vê amor, vê afeto, vê carinho. Uma pessoa, uma criança que não conseguia nem sequer segurar o pescocinho, hoje já fica sentadinha, ou seja, é um acreditar. Às vezes o resultado é milimétrico, mas é um resultado, mas é o tempo dele, é o tempo de Deus, é o tempo do amor, é o tempo da espera, né? O tempo da paciência, mas do carinho, né, doutor? Isso não tem preço. Né? O que nos gratifica, o que mais nos gratifica, é exatamente ver isso. É um sorriso de uma mãe quando vê o seu filho dar o primeiro passo. O primeiro passo. E às vezes, assim, para quem está acostumado assim, não vê, mas uma mãe que está ali todo dia percebe, poxa, doutor, ela chega com a novidade, doutor, ele fez isso sozinho, ele conseguiu isso sozinho. É uma conquista, é uma vitória, né, doutora? Aquilo que para nós já é automático, para uma mãe, para uma criança, é uma vitória, né, doutora? Não tem dúvida. E olha que bonito, assim, é um gesto de carinho. Às vezes muita gente diz assim, o meu filho é especial. Eu sempre digo aqui, doutor, oxalá todos nós pudéssemos dizer um para o outro, você é especial para mim. Acho que só o fato de dizer isso já começa o tratamento de cura, né, doutor? Né? Que maravilha, viu? E olha, o senhor tocou no voluntariado. Eu não dou nada lá. Eu só recebo. Recebe, né? Imagino. É impressionante. Imagino, né? Aguenta a emoção, doutor, aguenta a emoção. Ei, que maravilha, viu? Senão eu também entro nisso, viu, doutor? Doutor, a gente, vamos falar um pouquinho dessa parte técnica da motricidade, né? Da motricidade. Ou seja, existem vários níveis, vários graus dessa lesão, doutor? A paralisia cerebral, vamos dizer assim, uma classificação sucinta. Ela pode ser classificada quanto ao local da lesão e quanto ao tipo de movimento patológico que ela tem. Quanto ao local da lesão, vou dar uma explicaçãozinha rápida. O cérebro, apesar de ser uma coisa só, são duas metades. A metade do lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo e vice-versa. Inverte, né? E vice-versa, inverte. Existe aqui nessa parte um cruzamento que se chama decussação das pirâmides e desce, então os movimentos são cruzados. Se você tem uma lesão na área motora do lado esquerdo, logicamente você vai ter uma paralisia do lado direito. Isso se chama hemiplegia, hemiplegia direita. Se for do lado direito, você tem uma hemiplegia esquerda. Geralmente, quem tem dominância, por exemplo, quem escreve com a mão direita, ou quem faz mais com a mão direita, o hemisfério dominante é o esquerdo. Geralmente, ali também está o centro da palavra falada. Então, indivíduos que têm lesão no lado esquerdo ficam paralisados do lado direito e têm dificuldade para falar. Quando é do lado direito, eles são paralisados do lado esquerdo, mas têm possibilidade de falar. Isso é um tipo de consequência motora. Isso também serve lá para um AVC, etc? Serve para um AVC, serve para uma lesão, enfim. Uma esclerose, uma lesão traumática, um tumor, enfim, serve para isso. Se o indivíduo tem uma lesão de um lado só, ele pode ter uma monoplegia. Por exemplo, pega só um braço, a parte que controla só um braço, é uma monoplegia. Se ele tem uma parte do outro lado, que pega os dois braços, ele tem uma diplegia. E às vezes ele tem nos braços e nas pernas, então ele tem uma quadriplegia. Entendi. Então são os níveis de acordo com a lesão no cérebro. Né? Diferencia um pouquinho quando o nível é mais baixo, por exemplo, o indivíduo sofre um acidente, por exemplo, e tem um traumatismo na coluna, é a medula que fica lesionada. Então ele tem uma paraplegia. Ou se for mais alta, ele tem uma tetraplegia. Doutor, vamos lá para São José do Goiabal, Minas Gerais. Quem representa a cidade é a Maria da Silva Gandara. Dona Maria da Silva, Deus abençoe a senhora, muito bem-vinda, viu? Ela disse assim, ao nascer, teve paralisia cerebral. Agora, aos 40 anos, está prestes a perder a visão. Aos 40 anos. Tem a ver com a paralisia? Pergunta a Dona Maria da Silva Gandara, doutor. É muito pouco provável.
Porque quando há uma lesão instalada no momento que a paralisia se instalou, ela, seja na fase pré-natal, na fase pós-natal ou mesmo no pré-parto, a criança já nasce com essa lesão. Como eu disse para você no começo, a lesão é não progressiva. Então, se ela tem problema de visão somente agora, provavelmente a causa é outra, que não a paralisia cerebral. Doutor, aqui de Campinas, é a Maria Gazzola Sanches. Dona Maria, Deus abençoe a senhora. Obrigado pela participação. Uma criança que nasceu de um parto difícil, ela até cita aqui, fórceps alto, e que nasce, está escrito aqui, nasce roxa, né? Roxa. De um parto muito difícil. Pode ter alguma lesão no cérebro? Algum problema de comportamento? Pergunta a nossa amiga Dona Maria, doutor, de Campinas. Dona Maria, o fórceps é um artifício que o obstetra utiliza para facilitar a passagem da cabecinha da criança, do bebezinho que vai nascer, no canal do parto. Muitas vezes existe um problema neste momento, quer dizer, a cabecinha fica entalada e o risco desta criança ter problemas é muito grande. Então, apesar do pequeno traumatismo que isto às vezes ocasiona, ele coloca, o fórceps é como uma colher, ele coloca na cabecinha da criança, com delicadeza e com a presteza e treinamento que ele tem, e vai fazendo movimentos de rotação e de extração. Existe um outro processo que é mais avançado um pouquinho, que é o vácuo extrator, mas tem a mesma finalidade. Vai depender do tempo em que essa criança ficou sem oxigenação. Se ela nasce roxinha, o traumatismo da pega do fórceps não foi suficiente para lesionar internamente as estruturas cerebrais, e ela logo voltar a respirar e ficar cor-de-rosa, muito pouco provável essa criança vai ter problema no futuro. Existe uma nota que é dada para a criança, que se chama Apgar. Toda mãe vê na cadernetinha lá da criança quando nasce, Apgar. Então, Apgar 8 no primeiro minuto, Apgar 9 no quinto minuto. Isso quer dizer que a criança nasceu bem e evoluiu bem. Às vezes ela nasce com Apgar 5, mas logo em seguida já vai por um Apgar 9, Apgar 10, quer dizer, o cérebro não sofreu. É muito importante, hoje existe uma especialidade nisso, que é o neonatologista. O neonatologista ele está apto para avaliar exatamente crianças ao nascer. E crianças nas condições em que a senhora está me apresentando, é vista imediatamente por um neonatologista que coloca para a família a condição em que a criança poderá evoluir. Ô, doutor, aqui chegou uma pergunta lá da Aline, que é da Bahia. Obrigado, Aline, Deus te abençoe, obrigado pela participação. Ela aqui é da cidade de Cândido Sales, na Bahia. Quais as diferenças entre paralisia cerebral e má formação cerebral? É a mesma coisa? Está perguntando a Aline da Bahia, doutor. Não é a mesma coisa. Uma má formação cerebral, o próprio nome está dizendo que é uma má formação cerebral. No desenvolvimento do cérebro, na sua vida intrauterina, ele poderá sofrer desvios nessa formação, que são chamadas de má formação, né? Ou más formações ou malformações. Uma má formação poderá levar a uma paralisia cerebral. Por exemplo, vou citar uma má formação que é muito comum, a hidrocefalia. Já ouviu falar da hidrocefalia? Claro. A hidrocefalia que o povo chama como cabeça d'água. Cabeça d'água. Tem a hidropisia, que é a barriga d'água, né? A cabeça d'água. Existe dentro do cérebro cavidades, que são chamados ventrículos, que existe um em cada hemisfério, que drenam para um terceiro e vai para um quarto aqui atrás. Eles elaboram o chamado líquido cefalorraquidiano, que é o popular líquido da espinha. Quando a gente quer ver a meningite, que o senhor me perguntou, a gente punciona aqui atrás, nas costas, ou punciona aqui na região suboccipital e aspira um pouco desse líquido. Esse líquido ele é fabricado nesses ventrículos, depois ele sai por um quarto aqui atrás, circula pela coluna, pela medula, né? E depois ele é reabsorvido novamente aqui em cima. Então, essa reabsorção
E essa produção, ela se faz nas 24 horas de umas 4 a 6 vezes. É uma circulação paralela, que protege e alimenta o cérebro. Uma malformação do tipo hidrocefalia pode representar, por exemplo, uma obstrução da circulação desse líquido. Essa obstrução faz com que o líquido continue sendo produzido, mas não tem como escoar. Então, a cabeça vai aumentando de tamanho. Então, a criança, quando nasce, ela tem a cabeça grande. Se não se tomar medidas emergenciais, ela poderá, se já não teve, apresentar uma paralisia cerebral. Pela compressão do cérebro, funciona. Então, como é que se faz isso? Hoje existe, já há anos, uma derivação, é uma cirurgia que o neurocirurgião faz. Ele coloca uma válvulazinha dentro desse ventrículo, ela vem aqui por baixo da pele, ela entra na barriguinha da criança e vai para uma membrana que seja peritônio. É uma válvula que abre com baixa pressão, com média pressão ou com alta pressão, dependendo de cada caso. Quando aumenta a pressão desse líquido, essa válvulazinha abre, o líquido escorre e a cabecinha vai diminuindo, o cérebro vai se acomodando. E se essa criança foi atendida em tempo hábil, ela poderá no futuro levar uma vida normal. Volta ao normal, tamanho normal e aí permanece, viu? Gente, quantas informações aqui no Vida e Saúde. Eu vou chamar um intervalo na sequência, mas claro, temos muito mais explicações e informações para você. Não sai daí, a gente volta já só para você.